Graça e paz a todos. Amém? Prazer estar aqui para expor a palavra de Deus à igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Êxodo 20:16, conforme você for achando, pode ficar de pé para lermos a palavra. Vamos ler? Não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Vamos orar a Deus. Senhor, nessa noite nós rogamos a Ti, ó Pai, pelo entendimento e também pela percepção que a Sua palavra nos traz por meio da Bíblia, e que nós possamos esta noite, ó Deus, compreender não só que somos pecadores, mas também que nós necessitamos de um Deus que perdoa e que salva. Abençoe essa palavra e esta ministração dessa noite. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Pode se assentar. Bom, temos aqui mais um mandamento na forma negativa. E ele diz de forma muito simples: não mintam. E para entendermos melhor esse mandamento, termos uma melhor compreensão do que ele traz, eu convido você a abrir no Evangelho de João, capítulo 18. João 18, 33. Enquanto você acha aí, esse diálogo que nós vamos ler aqui, ele é apenas registrado no Evangelho de João. Tá? Ele não encontra nos outros evangelhos. Então vamos nos atentar à palavra de Deus. Vamos ler do 33 até o 38. Então Pilatos retornou ao palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és rei dos judeus? Jesus respondeu: Perguntas isso por iniciativa própria? Ou foram outros que te falaram ao meu respeito? Pilatos prosseguiu: Acaso sou judeu? O teu povo e os principais sacerdotes te entregaram a mim. E que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, os meus servos lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Entretanto, o meu reino não é daqui. Pilatos lhe perguntou então: Tu és um rei? E Jesus respondeu: És tu que dizes que sou um rei. Foi para isso que nasci e vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E então Pilatos lhe perguntou: Que é a verdade? E dito isso, saiu de novo para falar aos judeus. E disse-lhe: Não vejo nele crime algum. É importante que nós começamos a compreensão desse mandamento. Vamos analisar ele na forma positiva. Justamente com essa pergunta de Pilatos para Jesus, quando ele diz: O que é a verdade? Imagina que você está diante de uma das pessoas mais importantes de toda a história, uma pessoa peculiar, e você poderia perguntar qualquer coisa para essa pessoa. O que você perguntaria para ela? E nessa cena nós vemos aqui Pilatos, com certeza estava diante da figura mais peculiar que ele havia visto, na frente dele, um judeu, pobre, vindo de uma região desprezada que era Nazaré, e que de repente está diante dele ali por se declarar rei dos judeus. Ele estava ali no pretório, né? Esse diálogo foi durante a Páscoa, que era a festa mais importante dos judeus, acusado de se declarar rei dos judeus. Pensa nessa cena, aquele homem que estava ali diante de Pilatos, ele havia sido torturado a noite toda, ele havia sido moído. E entre todas as coisas que Pilatos poderia perguntar para ele, o apóstolo João
resolve enfatizar nessa pergunta: o que é a verdade? Meus irmãos, essa pergunta ela não é nova para o ser humano. Pilatos não foi o primeiro a fazer essa pergunta. De fato, ela tem sido repetida há muito tempo, desde o passado mais remoto até os dias de hoje. Essa pergunta vem se repetindo, não apenas pelos filósofos, pelos acadêmicos. Toda a humanidade pergunta o que é verdade. E talvez você esteja aqui hoje se perguntando, né? O que é verdade? Então, diante de tantas coisas que o mundo nos oferece como verdade, em quais nós devemos acreditar? A primeira vez que nós ouvimos alguém fazendo uma pergunta de forma cínica, assim como Pilatos fez, não foi lá com os primeiros liberais que vieram, com os pós-modernos, né, o período pós-moderno, mas foi lá no Éden, com a serpente. Quando ela disse assim: não foi assim que Deus disse. O que a serpente estava querendo dizer, não é bem essa a verdade. Aí então, o ser humano, ele vem rejeitando a verdade desde o Éden. Nós temos lutado contra a verdade. E ela veio ao mundo, por meio de Cristo, e nós somos contra ela. E o ser humano, ele prefere a mentira. Olha que dado interessante, todos os anos, o dicionário de Oxford, ele elege uma palavra que condiz com aquele ano que se passou. E especificamente aqui, no ano de 2016, a palavra que foi eleita, que foi escolhida, foi a palavra pós-verdade. Então, meus irmãos, nós somos marcados por uma geração que rejeita a verdade. Não existe mais esse absoluto, não existe mais um padrão para seguirmos. Quando você tenta conversar com alguém, principalmente se essa pessoa não é cristã, você pode estar falando qualquer assunto com ela, principalmente da Bíblia. Com certeza ela vai te falar, mas essa é a sua verdade. Nós temos rejeitado a verdade, irmãos, desde o Éden. E é engraçado como o nosso coração, o nosso imaginário, ele sempre é contra a mentira, mas nós sempre desejamos mentir. Nosso imaginário, às vezes a mentira é algo errado, mas na prática, nem sempre a mentira é um problema, é algo problemático. Nós mentimos sim, com certeza você já mentiu para alcançar um meio, alcançar algum fim, algum objetivo específico, seja aquelas mentiras menores, que não prejudicam ninguém, ou também aquelas mentiras maiores, que causam uma avalanche, uma bola de neve, e você tem que contar outra mentira para cobrir uma mentira. Aí então, quando tudo é descoberto, isso pode destruir a vida de uma pessoa, ou de alguém. Nós dependemos tanto da mentira no nosso dia a dia, que isso acaba se tornando uma prática diária, uma rotina. Você já deve ter conhecido alguém que mente tanto, que ela acaba acreditando na sua própria mentira. Dostoiévski, no seu clássico aqui, Os Irmãos Karamazov, ele fala algo interessante sobre esse assunto. Algumas pessoas mentem tanto que chegam a um ponto de não distinguir a verdade dentro de si ou ao seu redor e constantemente perdem o respeito por si e pelos outros. Não tendo mais respeito, tornam-se incapazes de amar. A mentira, ela pode fazer com que o nosso amor desapareça. Ela penetra no coração do homem de uma forma tão profunda que ela corrói os nossos afetos mais importantes, como o amor que nós lemos aqui.
Por isso a mentira, ela não é uma mera questão social, não é um mero item de um jogo político. A mentira não é um mero acordo. A mentira, meus irmãos, ela é um mal profundo. Tendo isso em base, nós vamos classificar e expor esse mandamento em 3 pontos. O primeiro deles é definindo o pecado. Não dirás falso testemunho, não mentirás. O mandamento aqui, ele está defendendo o direito que a pessoa tem à verdade. Ele está defendendo o direito que a pessoa tem à santidade da verdade. Essa é uma expressão que John Murray usa muito, dizendo que a santidade da verdade, ela é defendida no 9º mandamento. Nós estamos aqui semana após semana estudando a lei de Deus, estudando a forma como Deus trata o seu povo, com juízo também. E nós vemos o padrão de justiça de Deus para nós. E a questão aqui é a justiça, ela pressupõe a verdade. E não há justiça sem verdade. Então o que o dicionário de Oxford quis dizer, que agora nós não estamos mais na era da verdade, que nós estamos no período da pós-verdade, ele estava querendo dizer que não há mais justiça. Ou seja, não tem problema mentir. Você pode mentir. E assim nós nos tornamos aquele povo do profeta Oséias. Eu vou ler para vocês. Oséias 4, verso 1 e 2. Israelitas, ouvi a palavra do Senhor, pois o Senhor tem uma acusação contra os habitantes da terra. Porque não há verdade, nem bondade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalecem maldição, mentira, assassinato, furto e adultério, há violências e homicídios sobre homicídios. Nós nos tornamos esse povo. Deus ele está dizendo aqui, numa outra versão, que Deus tem uma contenda com os habitantes da terra. Porque nela só há mentira. Nós aceitamos a mentira, meus irmãos, para alcançar os nossos fins, e os nossos meios, os nossos objetivos. Mas a palavra de Deus também nos diz que há uma verdade a qual nós devemos seguir. Há uma verdade a qual nós devemos nos basear. E que nós precisamos nos aproximar dela e nos afastar da mentira. E é este o chamado do mandamento para nós. Nos aproximarmos da verdade e nos afastarmos da mentira, porque a mentira, ela procede, segundo as Escrituras, do diabo. O segundo ponto, nós vamos analisar o mandamento aqui como um contexto jurídico. Você já vai entender sobre isso. Nós estamos tratando aqui da verdade como um absoluto e da mentira como algo que nós devemos nos afastar dela. Segundo o mandamento, é importante a gente considerar aqui o contexto como ele foi dado. O contexto aqui não é não mintam. O contexto aqui é não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Então aqui há uma formulação sim de um contexto jurídico. Ele traz uma situação onde alguém é acusado falsamente. E as Escrituras vão tratar isso de forma muito séria. No Antigo e no Novo Testamento. Em Deuteronômio 19, do 15 a 21, fala que qualquer juízo emitido contra alguém, para ele ser comprovado, ele precisava de várias testemunhas. O juízo ele era tão sério, o testemunho ele é tão sério, que se a pessoa fosse condenada, ela seria apedrejada até a morte, e a primeira pessoa que arremessaria a primeira pedra seria a testemunha. Nós já falamos sobre isso aqui. E essa disciplina, ela vem para o Novo Testamento em Mateus 18, quando ele trata de disciplina eclesiástica. Por que a disciplina ela tem tantas etapas? Não era mais fácil a pessoa cometer um assassinato, um adultério, ser excluso da igreja? Mas não. Precisa o irmão ir lá, ver se ele se arrependeu, não se arrependeu, aí manda outro, ver se a pessoa se arrependeu, não se arrependeu, aí traz para o presbitério, para o conselho da igreja,
Aí traz para a igreja. Então o que está sendo levantado aqui são testemunhas. Por isso que o juízo, ele deve ser de forma cautelosa. E o principal pecado que o mandamento condena aqui é a difamação. Um exemplo clássico na Bíblia sobre difamação, nós vamos ter lá em 1 Reis, com a vinha de Nabote. Você já deve conhecer essa história. Nabote, um homem, tinha uma vinha que era localizada exatamente ao lado do palácio do rei Acabe. E o rei Acabe, como viu a vinha ali ao lado do seu palácio, ele se interessou em negociar essa vinha, procurou Nabote para comprá-la ou até mesmo para trocar ela por outra vinha em outra região. Como Nabote havia recebido de herança dos seus pais, ele não quis negociar com o rei. Isso acabou magoando o rei. A palavra diz que o rei se deitou e não comeu. E como ele tinha uma esposa que era fiel com ele, era muito preocupada, Jezabel, essa mulher, ela falou para o rei: fica tranquilo que eu vou resolver a situação. Ela emitiu uma carta, várias cartas com o selo do rei. Essas cartas chegaram até a cidade que Nabote morava, dizendo que Nabote havia amaldiçoado a Deus e ao rei e que ele haveria de ser morto. Foi que Nabote foi morto por apedrejamento. E então Jezabel chegou ao rei: pode ficar feliz, meu rei, pode tomar posse da sua vinha, porque Nabote está morto. Mas o ponto aqui é que Deus levanta o profeta Elias. O profeta na época era considerado a boca de Deus. Então a justiça, ela veio por intermédio da palavra de Deus para o homem. Deus levanta Elias para chegar a Acabe e para Jezabel, por esse ato terrível que eles fizeram, e faz uma condenação terrível. Diz que os cães lamberão o sangue de Acabe, e os cães também comerão os corpos de Jezabel, e foi isso que acabou acontecendo. Então nós vemos aqui uma pessoa levantando o falso testemunho de um homem honesto. E vemos também a justiça de Deus para com o pecado. A difamação, ela é tão séria que em Levítico 6 e Provérbios 22 diz que alguém que difama outra pessoa está roubando essa pessoa. Levítico 6 também compara o falso testemunho com assassinato. Fala que alguém que levanta falso testemunho está atacando o seu próximo. A mentira, ela revela um coração que rouba, ela revela um coração que não tem respeito pelo seu próximo. O terceiro ponto, exposição do mandamento, nós vamos entender aqui o pecado na prática. Tudo que, isso que nós temos em mente, tudo que o mandamento proíbe, nós vamos ver nesse ponto. A primeira proibição é não dirás falso testemunho, isso aí nós já abordamos. O segundo ponto, proíbe que façamos emissão de qualquer juízo que prejudique o nosso próximo. Então, se você prejudica a reputação de alguém, você está pecando. E você peca também quando você escuta alguém falando, fazendo falso testemunho, e você não faz nada. O Vitor orou aqui, Tiago 4, 17. Pensem nisto, pois, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. O Catecismo Maior de Westminster, ele vai resumir esse mandamento, dizendo que nós precisamos promover a verdade e a boa reputação do nosso próximo. E ele vai colocar aqui o modo ativo do mandamento, como uma forma direta de falar: não minta, não diga falso testemunho, e também o modo passivo, de uma forma indireta, dizendo que eu não ouço falsos testemunhos, e quando falsos testemunhos chegam até mim, eu os rejeito. Não dê conversa quando uma pessoa chega falando e você não sabe se é verdade ou se é mentira. Não dê assunto a essa pessoa. Rejeita. Outro ponto que o mandamento proíbe é cometer calúnias e juízos falsos.
Na igreja isso acontece, o irmão passando uma dificuldade, um problema qualquer, e nós olhamos e apontamos juízo para essa pessoa. Aí então a gente descobre que isso é mentira e acabamos pecando. Tiago diz que nós devemos ser rápidos em ouvir e tardios em falar. Mas nós queremos cometer juízo rápido sobre as pessoas. Esse é o nosso desejo. Por isso o juízo, ele precisa ser ponderado, como Mateus 18 fala. Outro ponto que o mandamento proíbe é a falsidade no estilo de vida. As pessoas, elas mentem tanto que isso se torna parte da sua rotina diária, do seu estilo de vida. E nós vamos usar um exemplo clássico aqui, o pastor Neto também orou sobre isso, sobre a bajulação. Vocês sabiam que a bajulação é um pecado terrível? Nós elogiamos uma roupa que é feia, nós defendemos posições que nós não concordamos só para fazer parte daquele grupo, daquele meio. Nós elogiamos atitudes que são erradas. E a palavra condena isso, Romanos 16. Romanos 16, 18 diz: pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas aos seus próprios apetites, mediante palavras suaves e bajulações. Enganam corações ingênuos. O mandamento, ele também proíbe a falsa profecia. Nós não deveríamos ter problema com isso, porque o falso profeta no Antigo Testamento, ele era morto. Levíticos, Deuteronômio, Jeremias trata isso. A promessa que não era cumprida era a morte para ele, para o falso profeta. Ainda bem que nós não temos isso hoje em dia, né? Senão muitos estariam mortos. E um aviso muito importante para a igreja a respeito disso. Nunca diga que Deus disse algo se você não tem um versículo na Bíblia para apontar ou um versículo em mente. Nunca faça isso, porque nós já temos a palavra de Deus revelada nas Escrituras e nós precisamos dela. Ela é a profecia para nós. Outra questão, o falso profeta ele está em pecado porque ele está denegrindo o nono mandamento. E aquele que o apoia também. Por isso, muito cuidado com quem você segue no YouTube. Às vezes a pessoa está lá pregando para milhares de pessoas. Ela está pregando o evangelho, mas não tem problema algum se ela fala uma bobeira ou outra de vez em quando. Não é bem assim, essa pessoa não está pregando o evangelho. A palavra de Deus fala que a Bíblia não pode ser acrescentada ou ser tirada uma vírgula sequer. E entre todas essas proibições, talvez você não tenha se identificado com nenhuma, ou muitas vezes você identificou aí um vizinho seu, ou um irmão. A minha vizinha, ela comete sim falso testemunho com alguém, ela tem o pecado da bajulação. Mas eu deixei esse ponto por último, especificamente por isso, porque você não vai ter saída agora. É a fofoca. Não é à toa que Levíticos 19, 16, ele diz: não espalhem calúnias entre o seu povo, não se levantem contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Então, se a fofoca ela é mentira, já é tudo um pacote só. Já está pecando, mentira, fofoca. Mas se a fofoca é verdadeira? Você está fazendo uso pecaminoso da verdade. A verdade, ela pode ser usada assim para ferir o seu próximo. Nós temos exemplos aqui dos fariseus. Os fariseus acusando Jesus no Sinédrio. Esse homem diz ser o Filho de Deus. Eles estavam dizendo mentira? Não, eles estavam dizendo a verdade. E por que os fariseus estavam falando a verdade? Para acusá-lo, para feri-lo e para matá-lo. Alguns ainda vão dizer que os fariseus estavam pregando o evangelho. Você, o crente, você é especialista em disfarçar sua mentira. Principalmente para pedir um conselho ou para pedir uma oração. Não, eu só falei para você, eu só contei isso para você porque eu preciso de um conselho.
E assim o assunto vai se propagando, vai se disseminando na igreja, fora da igreja. E a pessoa acaba sendo atingida e agredida. Mesmo que seja verdade, você está ferindo o seu próximo, mesmo usando a verdade. Satanás, ele é especialista nisso. Ele tentou Jesus no deserto. E tudo que ele falou era verdade. Você não pode transformar a pedra em pão. Os reinos desse mundo podem ser seus. E Salmo 2 diz, né? O pai promete ao filho os reinos de todo o cosmos, né, todo o mundo. Me dão licença eu contar um breve exemplo que aconteceu essa semana, lá em casa. A mamãe Priscila chegou em casa e o nosso terceiro filho, Levi, 2 anos, estava tomando refrigerante. O terceiro filho pode tomar tudo, né? E a mamãe chega para ele e fala: filho, me dá um gole da sua coca. E Levi responde: não, é meu. Aí a mamãe explica, né? Filho, você precisa compartilhar. Eu estou com sede, eu quero um gole, você tem que dividir. Me dá um gole da sua coca, filho? Não, acabou. Então, 2 anos, egoísta, mentiroso. Eu já estou caminhando para o final. Então tem uma palavra para os mentirosos essa noite. A lei de Deus, ela expõe os nossos pecados. Se você prestou atenção em tudo que nós lemos aqui, tudo que foi dito, creio eu que você deve se encaixar em uma dessas 3 categorias que eu vou falar agora. Você é um mentiroso compulsivo. Você mente constantemente, você conta uma mentira para cobrir outra mentira. E você não vê problema nenhum com isso. As escrituras dizem que o seu pai é o diabo, em quem não há verdade, e o seu destino é o inferno, onde a ira de Deus permanece acesa pela eternidade. E que seu coração jamais foi regenerado pelo Espírito de Deus. Se você não vê problema nenhum com isso, esse é o seu destino, essa é a sua casa, esse é o seu pai. Você é um cristão genuíno, transformado pelo Espírito, que luta contra a mentira, porque nós fomos libertos do poder do pecado, mas não da presença dele, nós ainda pecamos. Você está lutando para seguir a verdade. Nesses casos, as escrituras dizem que Deus é seu pai e que Ele está com você nessa luta. Talvez você seja também um descrente, mas você tem um padrão moral bacana, você não gosta de mentir, ou você mente muito pouco. E quando você mente, você não gosta disso, porque o seu padrão ético é alto. Você é considerado uma pessoa honesta, você pode sim ser uma pessoa honesta, mas é um descrente. E talvez você está aqui hoje igual Pilatos, diante da verdade, questionando o que é verdade. Se você é da primeira categoria, o mentiroso compulsivo, se arrependa hoje. Abandone as suas mentiras, peça ao Senhor que traga a verdade no seu coração e na sua mente. Que Jesus é aquele que nunca mentiu. Ele suportou as mentiras e as calúnias dos seus acusadores, que eram mentirosos, por amor a você, pecador, para te revestir de vida, de santidade, e para renovar o seu coração, te dando um coração novo, o qual vai jorrar fontes de água viva. Abandone o seu pecado diante da cruz de Cristo. Abandone o fardo da mentira essa noite e receba o jugo da verdade. Somente Cristo pode oferecer. Se você é um cristão genuíno, que luta contra a mentira, lembre-se de que o Senhor Jesus, na noite que Ele foi traído, Ele fez uma promessa aos seus discípulos, que assim que Ele partisse,
ele deixaria o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode ter, não pode receber. Você é um cristão genuíno, então você é capacitado para falar a verdade, para não mentir. Porque o Espírito da verdade habita em você, e é Ele quem luta por você. É Ele quem luta em você contra os seus pecados. Lute contra a mentira, contra a fofoca, contra o falso testemunho. Fale a verdade em amor. Cristo morreu na cruz para que o mentiroso se arrependesse e também para que o crente fosse santificado. Nós estamos unidos, meus irmãos, em Cristo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, o qual só habita a verdade. E se você é um descrente e tem um padrão elevado moralmente, e está aqui perguntando essa noite, o que é verdade? Eu te respondo. A verdade, ela não é uma posição filosófica, ela não é um conjunto de artigos e ideias. A verdade, ela é uma pessoa, meus irmãos, é o Senhor Jesus Cristo. E a sua posição hoje é igual a de Pilatos, você está diante da verdade. Jesus é aquele que foi verdadeiramente morto, verdadeiramente sepultado e verdadeiramente ressuscitou à luz do terceiro dia, e segundo as Escrituras, para que você recebesse salvação. Se você procura a verdade essa noite, você a encontrou. E essa verdade tem nome, ela é o Senhor Jesus Cristo. Eu não sei em qual categoria você está, se você é um mentiroso, se você é um que luta contra a mentira, ou se você é um que questiona. Mas a verdade, ela é uma só. Ela está aqui diante de nós e ela é a nossa única esperança. Aquele que nunca mentiu, nunca caluniou, nunca fofocou, aquele que nunca fez o mau uso da verdade, ele está diante de nós por intermédio da sua palavra que nós lemos essa noite. E ele é o caminho, a verdade e a vida. E não há outro caminho que nos leve ao Pai, senão Jesus Cristo. Renda-se à verdade essa noite. E que pela graça de Deus, a igreja possa viver essa verdade, que é Cristo.